provisão que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te louvamos, Deus, pelos valores aqui depositados e te pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos conduza em graça ao administrarmos estes recursos para a glória do Teu nome. Abençoa, Deus, as nossas vidas, abençoa as nossas famílias, abençoa a nossa igreja, para que o tempo todo, Deus, nós desejemos intensamente continuar servindo o Senhor, através daquilo que temos, daquilo que somos, daquilo que conhecemos, que o Senhor nos dê da Tua graça. Opera em nós, Deus, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 37, queridos. Eu quero ler com os irmãos apenas os 7 primeiros versículos, Salmo de número 37, do primeiro versículo ao versículo de número 7. Salmo 37, de 1 a 7. Palavra do Senhor, queridos, no Salmo de número 37, do versículo 1 ao versículo 7, nos diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra nessa manhã. Deus, que nós sejamos verdadeiramente impactados e que o nosso coração esteja desejoso de ouvir a Tua palavra. Mas se não for assim que o Senhor encontra o nosso coração, então nós clamamos, Deus, para que pelo Teu Espírito o Senhor mude a nossa disposição mental, a nossa disposição de coração, para ouvirmos o Senhor, nos alegrarmos na Tua voz, e assim, ó Deus, sermos transformados pela palavra do Senhor. Opera em nós, é o que te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando nós lemos o Salmo de número 37, nós nos deparamos com uma realidade da qual nós estamos bastante acostumados. A realidade de que quando nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, nós percebemos que por algum motivo, algumas pessoas bastante perversas, corruptas, maldosas, ímpias, estão prosperando. Não é verdade? Nós olhamos para algumas pessoas que trabalham conosco, ou para vizinhos, ou então para gente famosa, ou então para políticos, e nós vemos essas pessoas acumulando riqueza atrás de riqueza, prosperidade atrás de prosperidade, bens atrás de bens. E eu acredito, queridos, que de uma certa forma seja inevitável a gente se perguntar: por que, Deus? Por que estas pessoas tão más, tão perversas, tão ímpias, tão pecadores, tão longe do Senhor, continuam a provar de grandes bênçãos, aparentemente, vindas da sua parte? Por que a colheita deles sempre dá certo? Por que as empresas continuam a prosperar? Por que ele consegue administrar tão bem os seus recursos? Por que ele ganha tanto dinheiro, Deus? Por que a casa dele é tão bonita? Às vezes, queridos, essas coisas vêm ao nosso coração e nós acabamos nos esquecendo de alguns princípios eternos e verdadeiros da realidade de que o Senhor Deus é quem sustenta absolutamente tudo o que existe pela palavra do seu poder. O Salmo 145, versículo 16, diz que Deus abre a mão
e satisfaz a todo ser vivente. E quando nós lemos isso, queridos, nós temos o coração cheio da verdade, de que o Senhor Deus de fato nos sustenta. Mas a pergunta que nos vem, e a crise que nos vem, não é o fato de que Deus nos sustenta. Por que Deus sustenta o ímpio? Porque Deus faz o ímpio enriquecer, faz o ímpio prosperar. E a realidade do texto em que nós lemos, e todo o Salmo 37 fala sobre isso, mas eu quis reservar apenas os 7 primeiros versículos para essa nossa meditação agora de manhã. A realidade é que quando o salmista escreve este salmo para nós, ele está contemplando a riqueza e a prosperidade dos ímpios. No entanto, ele nos chama a refletirmos a respeito dessa realidade maravilhosa do cuidado e do sustento de Deus nas nossas vidas. Durante o salmo, Davi expõe, queridos, para nós as vidas, ações, as atitudes e até mesmo, entre aspas, as recompensas que os ímpios recebem. E, por outro lado, ele nos faz olhar para as vidas, ações, atitudes e recompensas dos justos, daqueles que são justificados pelo Senhor. E o que nós encontramos neste salmo, queridos, são repetidas exortações aos justos, e lembrando que normalmente a gente pensa em exortação como puxar de orelha, né? Parece que exortação quer dizer puxar a orelha, e não é isso. Exortar sempre é uma palavra que nos move à mudança, nos move à transformação, nos incentiva a mudarmos. Mas o que nós enxergamos nesse texto, queridos, são repetidas exortações da parte do Senhor para nós, para que nós busquemos a nossa satisfação em Deus, no Senhor. Ele é a nossa fonte suprema de bênção, segurança, cuidado, sustento e provisão. Davi expõe para nós, queridos, que o ponto principal dessa realidade, do argumento nesse salmo, é que os justos não precisam se preocupar com a prosperidade dos ímpios. E existe um motivo. O motivo, versículo 2, é porque estes sofrerão o juízo do Senhor. A forma de abordar essa questão, queridos, de por que os ímpios geralmente prosperam, mostra para nós que é realmente muito melhor permanecer leal ao Senhor, uma lealdade que é expressa no contentamento, na honestidade, na generosidade, na satisfação no Senhor, porque no seu devido tempo, em algum momento, Deus vai fazer uma clara distinção entre os ímpios e aqueles que são fiéis ao Senhor. Agora, enquanto esse momento não chega, nós somos chamados à paciência. Nós somos chamados a esperar. No entanto, queridos, quando olhamos para esse texto, nós precisamos perceber que a tentação de olharmos para a prosperidade e para a riqueza dos ímpios é muito grande, não é verdade? Se o salmista diz para nós, não se irrite por causa do homem impiedoso, é porque é bastante provável que a gente se irrite com isso, não é verdade? Se ele diz, não tenha inveja do ímpio que prospera, é porque ele está nos alertando da realidade de que é bastante provável que nós venhamos a invejar os ímpios. Queridos, ver o ímpio prosperar e ver que o justo às vezes não prospera, pode levar alguém a se preocupar, especialmente quando nós contemplamos as grandes promessas que a Bíblia nos traz a respeito do cuidado de Deus, a respeito da provisão de Deus, a respeito do sustento do Senhor. Agora, quando este salmo, quando Davi nos fala conosco neste salmo, queridos, ele mostra que os justos precisam sim esperar,
até uma realidade maravilhosa, uma realidade perfeita, uma realidade tremenda de novos céus e nova terra, para que nós possamos provar de uma prosperidade final, de uma realidade de bênçãos eternas e infinitas, onde nós provaremos plenamente das promessas do Senhor sendo cumpridas. Então, até esse momento final e glorioso, muitas pessoas perversas desfrutarão de prosperidade aparente, de riqueza externa, mesmo que os justos muitas vezes sejam abençoados nessa vida, neste lado da glória, neste momento, haverá momentos em que a prosperidade não virá sobre a vida dos justos, e eles terão que aprender a esperar no Senhor. É justamente por sabermos, queridos, que o Senhor finalmente trará a justiça, que nós não precisamos nos preocupar. A tentação é real. No entanto, nós precisamos aprender a combater essa tentação em nosso coração. Como combater essa tentação? O versículo 2 nos mostra que a gente combate essa tentação olhando para o futuro, olhando para a realidade eterna, olhando para o momento em que Deus vai manifestar do seu juízo contra os seus perversos, ou contra os perversos, e vai glorificar aqueles que são dele. Quando nós olhamos para o texto, queridos, nós somos convidados a levantarmos os olhos para o futuro e percebermos que existe uma realidade gloriosa, uma realidade da qual os ímpios não farão parte, os perversos não poderão experimentar, que é a realidade de provarmos completamente do Senhor e das suas bênçãos. Nós precisamos contemplar o futuro, queridos, para vencermos a tentação da ira contra o ímpio que prospera, da inveja contra o ímpio que prospera. No entanto, o texto não diz apenas para contemplarmos o futuro. Eu lembro de um autor, e agora eu não vou lembrar quem foi que disse isso, e tem um pouco de verdade nisso que ele fala, ainda que não seja totalmente verdade, mas ele disse assim: o máximo que um justo provará de juízo está vinculado a este momento, a esta vida. E um máximo que um ímpio provará de felicidade está vinculado a este momento. Porque na eternidade, nós provaremos de uma felicidade completa, intensa, sem pecado, sem dor, sem juízo. Enquanto isso, o ímpio provará de todo o juízo de Deus, o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre ele. Agora, o texto não nos chama apenas para contemplar o futuro. O texto não nos chama a nos regozijarmos no fato de que os ímpios serão condenados. Não é isso. O texto nos fala para, ao contemplarmos o futuro, lembrarmos do Senhor. Contemplarmos o Senhor. E não é à toa que no versículo 3 ele vai falar: confie no Senhor. Confie no Senhor. É o Senhor quem cuida de nós. Confiar no Senhor, queridos, é manter uma plena convicção de que tudo o que nós temos se tornam verdade, são verdade, por causa das promessas do Senhor sobre a nossa vida. E quando nós percebemos que aquilo que temos vem por causa da fidelidade do Senhor em cumprir as suas promessas, então nós também podemos perceber que Ele vai permanecer fiel. Deus não muda. E por isso nós podemos confiar no Senhor. O versículo 4 nos chama ao deleite no Senhor, a nos agradarmos do Senhor, ao sentirmos deleite em Deus. E é curioso, queridos, que quando nós lemos esse texto, nós temos a facilidade de interpretarmos esse texto, de olharmos esse texto a partir da prosperidade dos ímpios. Eu já vi várias vezes, graças a Deus não aqui,
Pessoas interpretando esse texto dizendo assim: olha, agrada-se do Senhor, deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A pergunta que a gente tem que fazer é: que tipo de desejos? Bom, o texto diz, ele faz alguma distinção de desejo? Não. Ele diz que todos os nossos desejos serão satisfeitos no Senhor. Desde que os nossos desejos sejam o Senhor. Às vezes, queridos, nós queremos ler esse texto a partir de uma perspectiva ímpia. Os ímpios prosperam, então, se eu me agradar do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos que eu tenho, no sentido de que, bom, agora Ele vai me dar uma Ferrari, uma BMW, uma casa nova, uma casa na praia, e etc, etc, etc. Agora, se nós estamos nos deleitando no Senhor, se nós anelamos no Senhor, se nós esperamos nele, confiamos nele, se é Ele quem nós desejamos, esteja convicto de que o Senhor vai satisfazer os desejos do seu coração. Agrade-se do Senhor. Versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregar, queridos, é um ato de abandono mesmo. De depositar, de largar a mão, de deixar ir. Entregar o caminho ao Senhor, queridos, é crer que Ele tem nos sustentado até aqui e Ele vai continuar sustentando. Não é porque uma luta apareceu, não é porque uma dificuldade se fez presente, não é porque o luto tomou conta que o Senhor nos abandonou. Não, Ele nos sustentou até aqui. Então, Ele é digno de receber o nosso caminho nas mãos dEle. Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono, a Ele nós pertencemos. E por causa disso nós podemos nos entregar a Ele sabendo que o mais Ele fará. Mas não é só isso. Porque o versículo 7 nos diz: descanse no Senhor. Espere no Senhor. E diante dessa realidade, queridos, nós somos chamados a olhar para o Senhor como aquele que é o alvo da nossa confiança, do nosso deleite, daquele que cuida dos nossos caminhos e nos direciona, mas também aquele que é o alvo do nosso refrigério, do nosso descanso. Quantas vezes, queridos, nós tentamos descansar longe do Senhor? Você já viu isso? A gente tenta maratonar uma série na Netflix dizendo que está descansando. A gente tenta fazer um churrasco com uns amigos dizendo que a gente está descansando. A gente tenta jogar videogame, jogar futebol ou fazer qualquer tipo de entretenimento para dizer que nós estamos descansando. E a minha palavra é: faça todas essas coisas, mas entenda que essas coisas não podem trazer descanso que o nosso coração precisa. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, a esperarmos nele com paciência. É Ele quem tem cuidado de nós. E como demonstração desse cuidado, queridos, nós somos chamados a desfrutarmos da sua graça. E por conta disso, nós, ao desfrutarmos da sua graça, fazemos isso através de meios, através do qual o Senhor preparou para nos fazer provar da sua graça. A Bíblia chama isso de sacramentos, de ordenanças, daquilo que o Senhor nos chamou a realizar, de acordo com a sua vontade. É por isso, queridos, que nós temos a possibilidade de demonstrarmos toda essa realidade quando celebramos a ceia do Senhor, quando nós celebramos o batismo, quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós nos reunimos como igreja, quando nós oramos ao Senhor. Todas essas coisas, queridos, são demonstrações da graça do Senhor sendo derramada sobre as nossas vidas. E só por curiosidade, os ímpios não podem provar disso. Aqueles que são perversos, não creem no Senhor, aqueles que